E é um grande desafio, né, Abner? Além de ser uma satisfação enorme poder representar o nosso estado fora, não o nosso estado, assim, o nosso país também, mas principalmente o nome de Belém para fora. Eu vejo, né, poucos profissionais da nossa cidade podendo, né, tendo essa oportunidade. Eu sou muito lisonjeado, né, abençoado por Deus por essa oportunidade. E tá aí, desde 2018 eu saí de Belém, né, para outros clubes fora da cidade, né, de Belém, e tem 3 anos aí que eu tô fora do país. E é um desafio porque é outra língua, são outras culturas, é um outro pensamento voltado ao futebol. A gente conhece muito o futebol paraense, a gente vive muito isso aqui, e lá fora é totalmente diferente. É claro que o objetivo é o mesmo, é futebol, só que eles vivem futebol de uma maneira diferente, né? Então, Me o diz desafio uma é esse. coisa, o futebol ele se tornou muito físico, né, Antônio? Como é que na Tailândia e também lá, e o mercado, aquele mercado tem crescido muito com a relevância de jogadores conhecidos mundialmente, eles têm apostado no futebol até como atração turística, né, para levar as pessoas. Dubai já quebrou a barreira, né? Já se pode fazer muitas coisas que antes não se fazia, mas a gente ainda tem, né, muito país lá que obedece a religião e a conduta do dia a dia e tudo mais. Mas eu quero dizer o seguinte: o futebol está muito físico. E é a mesma coisa daquela banda do país lá? A ideia é parecida em sentido de divisões. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o Brasileirão, Série D, Série C, Série B, é uma resposta física. Série A é outra resposta física. A ideia é mais ou menos a mesma lá, em termos de intensidade. Conforme você vai subindo as divisões, vai chegando numa divisão um pouco mais profissional, como a primeira divisão, você observa um futebol mais tático, mais posicional, um pouco mais de duelo tático, já não vê tantas goleadas. Já na segunda divisão mais para baixo é um futebol de uma intensidade um pouco maior. Os campos já não são perfeitos, já tem um pouco mais de dificuldade. É parecido no geral em outros países também. Mas em termo técnico, sempre as primeiras divisões elas vão se sobressair. Eu vou passar para meus colegas, mas só para terminar da minha parte, terminar não, né? Só para concluir da minha parte, o técnico do Remo deu uma declaração pós-jogo agora. Duas declarações que me chamaram a atenção. A primeira é que os jogadores vomitaram no intervalo do jogo. Temperatura muito forte, intensidade muito grande. Quero que você que não é médico, mas Sim. quem está ali numa condição física, estuda um pouco da medicina do esporte também, Sim. né? Falasse o que isso representa. E outra, ele assumiu o time, tem 3 jogos, não é isso, Paulo? Isso, 3 jogos, sim. né? 3 jogos. Ele disse que pela o GPS que eles trabalham ali, que é fazendo a marcação de velocidade, de quilômetro percorrido e tudo mais, o Remo cresceu 66%. O que conta pra gente o que é isso. Existe uma zona, né, de alta intensidade no GPS que a gente costuma ver, que é High Intensity, né, que é quanto o atleta ele corre, dependendo do GPS, acima de 21, acima de 22 quilômetros por hora, relacionado ao volume total. Né? Então ele pega, por exemplo, ali um atleta correu 10 quilômetros em volume total e esse atleta correu 800 metros em alta intensidade, vamos dizer. Então, se ele correu 800 metros em alta intensidade para um volume total de 10 quilômetros, ele correu 8% em alta intensidade. E existem alguns estudos já que demonstram que na Premier League, por exemplo, os atletas eles correm em alta intensidade entre 8% e 11%. É um valor consideravelmente intenso. Abaixo de 8%, é claro, separando o zagueiro, que tem outra intensidade, o ponta tem outra intensidade, o meia tem outra intensidade, é mais ou menos ali. Vamos colocar entre 7% e 11% é uma boa intensidade. Provavelmente ele deve ter relacionado, né, a porcentagem de alta intensidade dos jogos anteriores com o jogo agora, né? E o vômito? O vômito ele pode ser ocasionado também pela desidratação, pelo calor, por tudo aquilo que o atleta ele tem uma alimentação muito, muito adequada, principalmente em hotel, quando está na concentração, muito boa. Só que esse jogo foi atípico, né? Foi um calor que não estava acontecendo, assim. Acredito pelos jogos que eu acompanhei, foi um jogo atípico. E acredito que pela falta do costume ali pelo fato de ter aumentado muito essa alta intensidade, ele aumentou a alta intensidade dos atletas. E ainda mais com a desidratação, acredito que eles perderam muitas vitaminas ali, eletrólitos ali, que precisava ser reposto, mas cada jogador vai responder de um jeito. Como é feita a tua área física, mas está trabalhando num futebol que tem outra visão, mas aqui no Pará a gente peca muito por, às vezes, servir de spa aqui.
O jogador chega, tá contundido. Aí ele passa um ano em Remy Paysandu comendo, Esse bad boy não tem bebendo, jeito. dormindo. E quando é na outra temporada, ele arrebenta, mas no outro time. Ele veio aqui, se recuperou, ganhou dinheiro, dormiu. E os clubes daqui adoram fazer isso. Ou então contratar jogador de 36, 37 anos, né? Eu pergunto pra ti, existe muito isso lá? Contratar jogador de 37, 38 anos, o jogador passar um ano no DM, essas coisas todas, contusão a gente não adivinha. Mas não é feito um estudo antes para saber quantas partidas o jogador joga durante uma temporada, o que é feito. Eu queria essa tua visão, porque eu entendo mais ou menos a tua... Mas para o torcedor paraense ficar ciente de quanto nós somos amadores ainda. Lá fora realmente não acontece dessa forma. É claro que eu acredito que aqui também acontece um estudo do atleta individual, mas acontece muito Eles mais podem aposta. estudarem, só não aprendem. Né? Eles fazem muito mais aposta, né, aqui. Eles apostam muito mais no que o atleta foi, no que o atleta pode dar. E lá fora eles não têm tanta paciência para essas apostas e já contratam, já tentam acertar mais. Mas eu acredito que seja por isso, seja por aposta, né? Aqui eles apostam muito mais que lá fora. E eles deu certo, tudo bem, não deu certo, né? E Antônio, a gente viu agora nesse jogo, né, Remy Ipiranga, os jogadores sentindo principalmente a galera que veio do Rio Grande do Sul e tudo mais. E o Brasil é um país que ele é grande, mas ele também tem vários climas, né? Não é só largo, ele tem clima muito frio, muito calor. Isso de fato influencia numa preparação? Ou tem que ter um trabalho específico? Por exemplo, eu jogo muito ali na temperatura média 20 graus, eu vou para um lugar onde a média é 30. E dá para fazer um trabalho específico nisso? Isso de fato faz uma influência muito grande, assim, num nível competitivo? Matal, realmente eles sentem muito, né? E é real, sim. Porque você for pegar o nosso clima, que já acontece muito em Remy Paysandu, em jogadores que fizeram sucesso na última temporada e chega aqui e não conseguem jogar. Não só pelo fato do clima, pelo fato da jogabilidade que isso é diferente. Jogar aqui em Belém do Pará não é para qualquer um, né? Você jogar o Campeonato Paraense não é para qualquer um. Você lidar com uma pressão de torcida aqui não é para qualquer um, mentalmente falando também. E fisicamente isso afeta diretamente, com certeza, né? A umidade daqui ela é muito alta. Então você desidrata muito mais, tem que ter um nível. Quem consegue chegar para a pré-temporada aqui tem um tempo maior de adaptação. Agora imagina o atleta que não está acostumado, que chega durante a competição. Ele tem 1, 2 jogos para mostrar, não mostrou, ele já dificilmente vai ter outra oportunidade. Então isso é muito real mesmo. Antônio, prazer falar contigo. Também queria abordar essa questão do clima, né? Porque você trabalhou no Remy em 2018, já tem experiência aqui no futebol paraense. Lá nos Emirados Árabes você foi campeão e são 2 locais que tem como uma marca a temperatura alta. Aqui em Belém a gente tem uma umidade muito forte, não sei lá nos Emirados Árabes. Mas qual a diferença? E se tem tanta diferença assim, com esses calores diferentes, o modo de trabalho? O modo de trabalho ele é bem parecido, ele não vai mudar muito, mas é claro que a alimentação e a nutrição ela tem que ser diferente. Lá o clima é mais seco que aqui, também é bastante quente. E o que se come lá? Lá se come normal, como aqui, de carne, de frango, não tem tanta diferença. É claro que tem a cultura local. Eles comem carneiro, comem carne de bode, essas coisas assim, que tem até se acha no Nordeste, assim. Aqui não se acha muito, no Nordeste se acha mais. Mas eles têm uma cultura de comer a proteína um pouco de animais que a gente não está acostumado a comer. Mas no geral é muito internacional a comida lá. E lá é muito mais seco. Então eu saí de lá agora, estava 50 graus a sensação. Então tá. Só 50. Os últimos 3 jogos nossos da Liga foi bem difícil. Velho. Eu te pergunto uma coisa. Ainda há na cabeça lá do futebol, você está na Emirados Árabes. Emirados Árabes. Ainda tem jogador que não marca? Ainda tem jogador que não marca. Lá no mundo árabe ainda tem jogador que a gente chama aqui no Pará no Brasil de enganador, que marca com olho. Não, eu sou o craque do time. Tem que correr por mim, porque eu só sei armar. Tem isso? Ainda acontece com alguns atletas, mas vou te falar, acontece com os atletas que são mais velhos um pouco e todo mundo respeita. Tipo assim, os caras que são, tem nome,
pouco mais de nome. O Iniesta tá jogando lá na divisão. Pô, mas Então, o Iniesta, até eu corro por ele. Então, exatamente. Então depende muito do sacanagem. nome, né? A gente não corre por você aqui. É verdade. Você não é o mais velho? É verdade. O mesmo acontece no mundo árabe. Você não é nosso sheik. Mas aí você foi muito feliz no que disse. Lá eles correm pelo Iniesta, porque o Iniesta, quando pega na bola, resolve. A mesma coisa sou eu aqui. Ou resolvia. Quando eu pego o microfone aqui, eu resolvo. É verdade, E, nosso Antônio, Iniesta. A gente vem nos últimos anos, mesmo né, assim, vendo esse o crescimento. Iniesta acabou rebaixado lá. Rebaixou. E muito se falava que alguns jogadores, né, que foram principalmente para a Arábia Saudita, que eles acharam que ia tirar férias e tudo mais. E existe aqui no Brasil um certo preconceito que o cara vai, ganha o dinheiro, não treina, não corre e volta cheio da grana para jogar aqui, aí tem que passar por uma preparação. Ainda é assim, o cara que vai para lá, o estrangeiro que vai para lá, ele de fato ele tem uma intensidade menor no treinamento, e aí quando ele vai para uma outra liga ele tem que ter um trabalho muito grande, ou a ideia é mudar esse pensamento? A liga lá, a intensidade não tem comparação com a Série A e Série B, por exemplo, é muito mais intensa. Realmente, quando a liga lá, a intensidade lá é diferente. E eu acredito que dependendo do atleta, de repente tem que fazer sim, uma readaptação. Não pode se acomodar. Não que a liga não seja intensa, é intensa, mas é diferente as intensidades. Né? Por exemplo, o Coronado, né, do Corinthians agora estava para lá. Tava jogando, tava bem lá, numa outra intensidade, chegou aqui. Acredito que agora tá Se readaptar. readaptando, né? E a cobrança das arquibancadas? Bom, a gente está falando da cobrança do jogador, né? Para ter esse tipo de proteção, como você falou aí, a compreensão, a cobrança das arquibancadas é parecido com o futebol brasileiro? Ou lá, por exemplo, são parecidos com os ingleses? Eu lembro de uma do Manchester United, perdeu de 5 para o Real Madrid naquele dia que o Ronaldo Fenômeno fez chover lá. E o Alex Ferguson levantou e a torcida do Manchester aplaudindo ele. Rola isso por lá? Não tem comparação, acredito. Que lá a cobrança ela é no estádio. Ali, alguma cobrança ali. Da feito que você tá na rua, ninguém te cobra, ninguém nem te olha. Entendeu? Aqui já é um pouco mais perigoso isso aí, né? A violência igual é em maior. Belém, perde o reparo e vai no supermercado. Mas o cara dá chibatada lá quando ele perde o jogo. Teve uma situação. Pois esse ano teve uma onda dessa lá, não foi? Foi um shake lá que Vamos deu mandar um uma radialista chicotada para lá que ele tem abusado. Júnior, continua com a gente aqui. O negócio vamos lá só. é olho por olho, dente por dente. Tem uma pergunta Código de interessante Hammurabi. aí, perguntou sobre qual é o mínimo que um jogador pode correr ou depende de posição? depende de posição. Qual a quilometragem? Qual a quilometragem tá. mínima que o jogador corre durante a partida e se depende de posição? Hoje em dia, em média, o atleta que joga os 90 minutos, né? Claro, contando pelos 90 minutos, que tem que saem, ele vai ser em média entre 8, dependendo da posição, e 12 quilômetros ali, em média. Né? 12 quilômetros, entre 10 e 12 quilômetros, você vê os meias. Você pode ver, dependendo do estilo de jogo ali, algum ponta que vai correr um pouco mais alto. Os zagueiros, dependendo de alguns volantes, vocês vão correr 8, 9, entendeu? É assim, varia entre 8 e 12 quilômetros. O Ítalo corre 2. Mas tá fazendo. Mas ele bota a bola pra dentro. Não tá adianta fazendo. o cara correr, ele correr também, não, né? Ribamar, No jogo passado ele correu bem, Correu mais? Correu bem. Se ele fosse avaliar, A eu gente não aqui tenho é muito dúvida traíra, sabe, nenhuma, irmão? se ele fosse avaliar hoje, preparador físico do jeito que ele é, isso aí sem medo de errar. Põe o Ítalo e o Ribamar, fisicamente. Eu não queria revelar, mas Irmão. eu não sei guardar segredo, sabe? Essa conquista do Júnior de atravessar o mundo, né, para trabalhar em outra praça, com mais tranquilidade, com mais estrutura, com mais dinheiro, fez até filho, rapaz, ficou bonito e tudo mais, entrou a família, casou. Tudo isso começou a partir do momento que ele deu treino a Abner Luiz. Que ele foi personal de Você Abner teve Luiz. isso no currículo? Aprendeu muito. Tive a camisa que eu trouxe aqui pro Abner, ela 90, que é o 9. Olha, tô com moral. E outra, calma, deixa eu explicar. Por que eu digo isso e afirmo isso, ele pode confirmar ou não. Porque a partir daquele momento, ele trabalhou pela primeira vez com um jogador de Série A. Com uma qualidade técnica que dificilmente durante a carreira dele ele iria ver, mas já estava experimentado naquele momento, Matheus Paul X. Corre 12 quilômetros por jogo, né?